Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo Instagram, a nossa live entrevista ou entrevista live com nossa convidada Priscila Weisdorf, diretamente de Novara, Milão, na Itália. Ela que já nos brilhantou a semana passada, dia 31/8, com o início de todo o seu trabalho, o seu engajamento dentro da associação chamada Associação ANGSA, associações dos pais que têm autismo, filhos com autismo na família. E hoje teremos a segunda parte. Ela já está aqui com a gente, daqui 2 minutinhos eu já vou começar aqui chamando ela para estar aqui com a gente. Priscila, que tem um engajamento muito bonito dentro da associação, e ela hoje vai nos presentear conversando novamente tudo como começou e não pode parar, né? Aqui nós estamos aqui, deixa eu chamar aquela aqui, porque não é fácil. Chamar a pessoa aqui não é fácil. Espera um pouquinho só. Aqui está melhor. Pronto. Já quero também agradecer ao meu grande amigo músico Jomar Baiano, instrumentista, que nos presenteou com essa linda trilha sonora, que é a abertura do nosso programa, tá bom? Já vou mandar um abraço para minha grande amiga e roteirista Patrícia Curti, que sempre está comigo. É uma das incentivadoras para que tudo isso aconteça. Esse é o 10 perguntas. Como todo mundo sabe, o ao vivo é ao vivo. Tá certo? Já vamos começar. A nossa grande convidada, Priscila Weisdorf. Tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada Bem, mais uma vez, José Augusto, por essa oportunidade. obrigado eu, né? E ter você aqui como nossa convidada para falar de um assunto tão bonito e complexo. A semana passada já foi um sucesso, fiquei super contente com a repercussão que deu. Deixa eu ligar aqui, porque eu ganhei um presente, né? Então, agora tá bonito, hein? Presente aí, né? A Priscila, a É, Patrícia curte aqui, minha roteirista, me deu um belo presente. Eu fico muito contente, porque a semana passada eu não imaginava a repercussão que fosse dar, falar sobre esse assunto tão bonito e complexo, que tiver pessoas que eu nem imaginava. Por que você não me avisou? Eu falei, estava na rede social. Então, hoje teremos nossa segunda entrevista live aqui pelo Instagram. Priscila, que bom. Patrícia, tá travando aí? Aqui tá tranquilo. Tá tudo Aqui não, tranquilo com você? para mim Tá tudo também, certo? tá tudo Então, certo. maravilha, maravilha. Como é que foi a semana? Tranquilo? Foi corrida mais Pô, boa, graças a Deus. Bem, maravilha. recomeçando o ano, né? Esse ano, o ano para a gente começa em setembro, então tá bem cheio. Ah, maravilha. Bom, vamos fazer jus ao 10 perguntas, né? É onde nós comentamos ali, né? Autismo, desafio, oportunidade. Então, já explique para nós um pouco mais o que é o autismo. Então, antes de começar a falar sobre autismo, eu queria agradecer as pessoas que estão seguindo a entrevista. Por quê? Porque para mim, mãe de uma pessoa com autista, né, um rapaz de 23 anos, mas qualquer pai de pessoas com autismo, a coisa mais maravilhosa é saber que tem um mundo aberto querendo acolher, querendo conhecer e se preparar para enfrentar essa aventura conosco, porque não é uma aventura não mais só dos pais, mas da sociedade. Então, muito obrigada pela participação de todos. Que é o autismo? O autismo, primeira coisa importantíssima a dizer é que é uma condição neurológica. Por muitos anos se falava em questão psicológica, mãe geladeira, relacionamento mãe com filho, não. É uma condição neurológica que aparece nos primeiros anos de vida, geralmente entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Em alguns casos até antes, até quando bebês estão fazendo grandes trabalhos em bebês, mas alguns têm um exórdio realmente a partir de um ponto, quer dizer, para deixar assim um pouquinho mais claro, colocar dois casos que temos. Uma é Júlia, que tem 29 anos, foi um bebê muito agitado, chorava demais, quanto mais chorava, mais a mãe pegava, quando mais a mãe pegava, mais chorava, e aos 9 meses a mãe já estava correndo para hospitais porque era um bebê diferente. Júlia Sim, tem um autismo severo e tem um distúrbio sensorial importante, então o contato físico para ela era uma coisa muito difícil de aceitar. Assim como toda a parte de alimentação também, quer dizer, receber o alimento para ela era uma coisa que incomodava. Então é óbvio que era um certo. bebê que chorava muito. Mas o diagnóstico no fim chegou aos 5 anos.
Já um outro caso, Beatriz, com 13 anos, ela teve uma evolução completamente normal até 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses ela teve uma catapora. Ô, louco. Em 15 dias ela teve uma regressão, uma total, se fechou totalmente em si própria e aí apareceu um autismo muito severo. Quer dizer, não tem um dado certo. Em alguns casos tem um momento que chama ponto zero, onde teve que Certo. parou a evolução e geralmente até regressão. Em alguns outros, os traços aparecem devagar, alguns por volta de um ano e meio. Hoje, com bons olhos clínicos, por volta de um ano e meio, já dá para reconhecer bem os traços. Como é que é chegar nesse diagnóstico? Ou sinais de alerta, assim, por Então, exemplo. bom, o autismo hoje está bem conhecido, né? Na verdade é chamado como espectro autista porque ele vai de um autismo bem grave ao autismo do alto funcionamento. O Certo. que é um autismo grave? O autismo grave é uma criança comprometida, muito comprometida, e às vezes tem até um atraso mental. O autismo com alto funcionamento chegam a QI de 180, 170 e talentos maravilhosos. Nesse meio tem todo um monte de outros níveis de autismo, são classificados em 3 níveis. É, então, nesse meio tem os vários tipos, mas todos têm algumas condições que são em comum. A primeira é a dificuldade na comunicação, quer dizer, um déficit de comunicação importante, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, ou seja, 50% dos autistas não têm uma comunicação verbal, ao menos no início não tem. Certo. Mas os 50% que tem a comunicação verbal, muitas vezes ela não é eficaz. Ou ela é repetitiva, por exemplo, eles repetem tudo o que ouvem num filme, que ouvem num desenho animado. Então, eu tenho, por exemplo, o Filipe, um menino super simpático, ele tem 14 anos, Certo. e ele é maravilhoso em imitar os sons e as palavras, e eles acabam usando no contexto adequado. Por exemplo, sempre Júlia, aquela que eu falei primeiro, ela também copiava muito dos desenhos animados. Uma das coisas que ela falava, por exemplo, a minha encharpe está muito curta, a minha encharpe está muito curta. E ninguém entendia o que ela queria dizer com isso. Na verdade, era a história de um desenho de uma girafa que faziam para ela uma encharpe, e a encharpe era enorme, nunca conseguia. A girafa ficava sempre muito triste e nervosa. Então, para ela dizer que ela estava triste e nervosa, ela dizia que a encharpe era muito curta. Quer dizer, é a comunicação não correta. Filippo já imita super bem todos os desenhos animados e usa as frases do desenho em modos completamente adequados, mas na verdade não é uma comunicação normal e eficaz. Mesmo os altíssimos funcionamentos, eles também têm uma dificuldade de comunicação. A outra grande dificuldade, que é mais forte em todos os níveis de autismo, mas no alto funcionamento, e é o que atrapalha muito a condição de vida deles, é na parte da sociabilidade e integração social. Eles têm um Certo. déficit importante nisso. Por exemplo, eu conheço pessoas assim com 180 de QI, que são maravilhosas em milhares de coisas, mas não conseguem responder uma pergunta. Se você perguntar, oi, como é que você está? Tudo bem? Eles se perdem em coisas muito banais. Outra característica muito importante é que eles têm interesses específicos e muitas vezes repetitivos, né? Isso tanto no baixo funcionamento quanto no alto funcionamento. E a coisa até interessante é porque muitos deles têm os mesmos interesses. Por exemplo, dinossauros, milhares deles amam dinossauros, conhecem tudo sobre dinossauros, falam tudo, mas falam só sobre dinossauros. Outros são filmes de super-heróis, então tem milhões, outros são Sim. trens, quer dizer, os interesses muito específicos. Quando você fala de pessoas com altíssimo funcionamento, os interesses podem ser matemática, tecnologia, etc. Sim, sim. Esse é um outro dado importante. Outro dado muito importante é o fator dos distúrbios sensoriais. Mas isso depois eu comento um pouquinho mais. O que é importante sobre o diagnóstico, né? Quais são os sinais de alerta?
Hoje é muito fácil fazer um diagnóstico, porque o DSM-5, que é o manual mais usado para o diagnóstico do autismo, mas outros chama CARS, que é um CAR Scale, que é um modo de graduar, de fazer uma avaliação do autismo, ou ADOS, que é um outro teste. Quer dizer, não dá para dizer que não dá para fazer uma avaliação. Hoje, qualquer profissional bem preparado tem condições de fazer um diagnóstico muito bem feito. E isso é super, super necessário. Entendi. Infelizmente, não todo mundo faz ainda um bom diagnóstico. Por exemplo, uma das nossas grandes lutas aqui na Itália é que, que os pediatras, na avaliação, né, quando fazem o follow-up desde o bebê, que medem a cabeça, medem. Etc., tem uma chama red flags, que é uma lista de coisas que é muito simples, que eles têm só que dizer sim ou não, Certo. e dá para avaliar muito bem a progressão e se tem traços autistas, porque é muito importante chegar a um diagnóstico cedo. Isso Entendi. muda completamente a vida da família e do futuro dessa criança com autismo. Agora, tem um tratamento específico, ou quais são que a gente possa, você fala, a partir desse pequeno diagnóstico já encaminhar, ou ainda mesmo com o diagnóstico ainda tem que fazer alguns exames, ou já dá para encaminhar diretamente, ó, esse aqui tem que ir para esse especificamente para esse tipo de tratamento. Bom, o diagnóstico, fora a parte, né? Porque tem primeiro saber qual é o nível do autismo, então é uma parte do diagnóstico é essa, a segunda parte chamada diagnóstico funcional para saber quais, porque uma coisa é dizer que é autista e outra coisa é ver quais são as dificuldades e as potencialidades daquela criança com autismo e quais são as áreas mais limitadas e que necessitam de mais trabalho. Então, a segunda parte importante, não todo mundo sabe fazer diagnóstico funcional, é mais complicado, tem que ser um pouquinho mais esperto no assunto, mas também super fundamental. E a coisa maravilhosa é assim, que hoje tem tratamento. Geralmente, o que acontece? Os médicos, os neurologistas, pedem também vários outros exames, porque como no autismo muitas vezes aparecem é, eles têm outras doenças juntos, como no caso do Nicolau, a esclerose tuberosa, ou outras doenças genéticas, mas também tem outras doenças gastrointestinais, imunológicas, alergias, doenças psiquiátricas. Então, o diagnóstico inicial, geralmente, é um pouquinho mais completo. Mas para a parte do tratamento, em relação à parte do comportamento, o diagnóstico funcional é o que serve ser feito. Quais são os tratamentos recomendados pelas todas as diretrizes internacionais, né? O chamado ABA ou ABA é o método mais indicado. E, na verdade, não só porque é um método que é cientificamente provado, que isso é uma coisa maravilhosa, não todos os métodos conseguem ter um número para demonstrar cientificamente, a comprovar que funciona. É um método, hoje, se você usa o ABA de terceira geração, que é o que a gente usa no nosso centro, chama o ABA contextualista e naturalista. O que quer dizer isso? Primeiro, o que quer dizer ABA? ABA é análise do comportamento aplicada. O que você faz? Você observa a criança, trabalha, vê os pontos fracos e os pontos fortes e vê quais são o tratamento necessário, os objetivos necessários. O tratamento é extremamente importante, tem que ter uma figura fundamental que é o case manager, que geralmente é um supervisor, um consultor comportamentista, né, da ABA, e que vai cuidar de todo mundo que trabalha em volta da criança. Quem são todos que trabalham em volta da criança? Pai, mãe, avó, babá, professores, fonos, TOs, todas as figuras, educadores, todos que rodam em volta da criança, elas têm que ter uma pessoa que controla o tratamento. E esse tratamento não é mágico, requer um super trabalho, porque requer um super trabalho de observação,
um super trabalho de anotações de dados. Eles, todos os educadores ou quem trabalha com a criança vivem pegando dados, Certo. avaliação semanal, reconstrução do projeto e por que o contextualista naturalista, que é o que a gente optou, né? Na verdade, o ABA mais conhecido é um ABA que é chamado ABA sentado na mesa, muito rígido, muito criticado por alguns profissionais, porque na verdade, como é que eles trabalham? Eles trabalham no começo, você trabalha entrando no mundo da criança, né? Então você vai ver o que que a criança, o que mais atrai a criança para você chegar, o teu primeiro objetivo é chegar até ela, e daí propor várias coisas que de repente não são coisas que que ela está interessada ou seja capaz ou não, naquele momento seja ainda capaz. Como é que faz isso? Faz o com chamado prêmio, né? Por isso foi, por muitos anos, por uma parte dos psicólogos era criticado justamente pelo fato do prêmio, porque parecia muito aquele adestramento de cachorro, né? Então, Sim, senta, aí sim. eu te dou não é longe disso, mas o jeito que é feito é totalmente diferente. Quer dizer, Bem doloroso, hein? né, no começo, você pode até usar, vamos dizer, a criança adora M&M's, né? Você até usa o M&M's para, como chamado reforço, para ela poder ter vontade de fazer aquela atividade. Mas devagarzinho, isso vai sumindo. Devagarzinho, o chamado reforço é próprio a vontade de estar com você, de aprender, da vibração que você vai passar para ela. E trabalhando no que a gente chama de contextualista naturalista, o que, que é? Você trabalha no ambiente natural da criança. Você não vai fazer com que a criança vá até a clínica, senta numa mesa, num lugar que não é, ela não está super confortável. É você, educador, que vai até ela na escola, que vai até ela em casa, vai trabalhar no parque. Por Sim, exemplo, sim. com os nossos adultos, né? Eu vejo eles saem, às vezes, com os adultos a gente trabalha muito fora vamos dizer, vão pegar um ônibus, vão para um parque. Enquanto estão pegando o ônibus, eles têm milhões cada um tem o seu objetivo, milhões de objetivos e como chegar a cada objetivo, porque essa é a outra importância, né? Não é só Entendi. ter um objetivo, mas tem um método para chegar até o objetivo. E nesse meio tempo, os educadores estão anotando todas as várias reações. É super metódico, é super científico. A gente tem gráficos de cada criança semanalmente. É o único modo que você consegue fazer com que a criança faça os saltos para melhorar, né, desenvolvimento, porque você está vendo o que está acontecendo, o que está indo bem, o que não está indo bem e como é que você pode melhorar. Agora, se você não tiver as figuras que são a supervisor e a consultora ABA, Certo. não dá para fazer o tratamento. E o ideal, é o que a gente tem feito aqui, é a formação também dos educadores ou as pessoas que trabalham direto com a criança, que chamam RBT, que é o técnico de reabilitação comportamentista. Sim. Essas figuras juntas faz-se que um tratamento realmente funcione, e funciona, que funciona. Na verdade, infelizmente, muitos autistas estão no nível 3, que é o nível mais grave. Os nossos supervisores americanos nos ensinam que a cada 5 que começam no nível 3, um nível de gravidade importante, se tudo der certo, um ou dois saem do nível 3 e conseguem ter um grau de interação social com a classe normal. 3 quer Entendi. dizer que ficam num caso de gravidade. Mas a coisa maravilhosa é que mesmo ficando numa área de gravidade, a área de gravidade que eles têm hoje é muito menor do que a área de Ok. gravidade do que têm os meus adultos. Eles Maravilha. continuam sendo graves, mas com muita mais capacidade e muito mais capacidade de frequentar a escola, de ter autonomias, etc, etc. Entendi. É. Isso com certeza. A estrutura de tudo é muito importante. Por isso, na outra live, você comentou de treinamento, de ter pessoas capazes, porque é um assunto, como a gente sempre está falando, já é a segunda entrevista, e muito importante e completo.
São 8 horas e 20 minutos. Estamos aqui com Priscila Baisdorf, direto de Novara, pertinho de Milão, na Itália. E voltamos a falar de um assunto muito importante, que é sobre o autismo. Ela que é a presidente da ANCSA, Associação dos Pais que têm filhos com autismo. Quero mandar já um abraço para minha amiga Adriana, de Porto Alegre, ao meu amigo Rodrigo Chagas, que está em Salvador, e a todos que estão com a gente desde o início, desde a primeira live, inclusive. Porque é muito importante você estar participando com a gente, porque se a gente não tem dentro da família, mas com essa entrevista pode esclarecer alguma coisa para algum amigo nosso que tenha uma pessoa com autismo. Você há pouco agora comentou sobre os distúrbios sensoriais. Fala um pouco mais sobre isso, porque você ia falar e infelizmente acabei cortando, mas Não, não, estamos eu aqui vou para falar as assim, perguntas do nosso mas norte da nossa entrevista. deixa eu te falar só, eu vi uma pergunta aí de alguém que estava falando de tratamento individualizado. São totalmente individualizados. Não tem um autista igual ao outro e não tem um tratamento igual ao outro. Essa é a parte mais complicada para nós, né, para construir um tratamento, porque cada um tem um tratamento seu. E esse Entendi. tratamento não é que faz hoje para o ano inteiro, não. É semanalmente ele vem ajustado. Então, realmente é bem complexa a coisa. Por isso que até um dos motivos que é muito caro também o tratamento, porque requer muitas figuras e muito tempo para construir o tratamento. Bom, falando dos distúrbios sensoriais. Nos distúrbios sensoriais, eu não sei se alguém já ouviu falar em Tempo Grandin, que é uma autista de alto funcionamento. Na verdade, é uma das pessoas que a gente tem mais que agradecer, nós pais, porque foi a primeira pessoa, ela é de 43, que falou do autismo, que conseguiu falar do autismo dela e conseguiu contar para o mundo dos pais de crianças não verbais o que são os problemas sensoriais. Depois dela, todos os autistas de alto funcionamento, muitos deles contaram e nos contam dos problemas sensoriais. Isso ajudou muito o tratamento das pessoas com autismo mais grave, porque tendo esse histórico e tendo uma boa capacidade de observação, a gente pode ajudar. Quais são os distúrbios sensoriais? Alguns deles são hipo ou hipersensíveis aos sons, à luz, aos cheiros. Então, o que acontece? Por exemplo, se uma pessoa como Júlia, que tem uma sensibilidade exagerada em relação ao toque, e as pessoas tocam nela, ela sente dor, né? O toque para ela não é um toque, não é uma coisa agradável como pode ser para a gente, pode ser uma dor. Eu conheço uma criança que ela começou com 1 ano e meio, quando ia cortar cabelo, berrar assim, de uma forma absurda. Na verdade, depois de uns anos, quando ela teve a capacidade de começar a falar e contar, ela contava que sentia dor quando cortava o cabelo, mas é dor mesmo. Eu tenho uma senhora, tem 58 anos, ela faz um acompanhamento psicológico conosco e um trabalho na parte sensorial. Ela é de uma daqueles gênios. Ela fala 9 línguas, nunca estudou nenhuma. Ela fala 9 línguas perfeitamente. Ela é tradutora de várias línguas, nunca estudou nenhuma das línguas. Ela é diretora de 3 revistas, que ela faz tudo sozinha, mas ela tem muitos e muitos problemas sensoriais. Então, um dos problemas é em relação ao neon. Aliás, a luz neon, muita gente tem problema. E ela disse que para ela é como se fossem agulhas entrando nos olhos. É dor. Então, isso faz com que ela não tenha condições de, por exemplo, ir a um shopping center ou sair nas ruas, porque o mundo agora está mudando para o LED, graças a Deus, mas até há pouco era tudo neon e para ela isso era super, super um problema. Então, ela, na verdade, ela vive muito na casa dela, apesar de fazer tudo o que ela faz, exatamente porque ela não tem condições de aguentar as luzes, principalmente no caso dela. Entendi. Agora, o que a gente faz hoje? A gente faz uma avaliação sensorial muito importante também e faz um trabalho muito importante na parte sensorial. Então, se uma criança... nessa semana chegaram algumas perguntas. Uma das perguntas é importante preparar o ambiente para a criança, principalmente na escola, né?
Lógico, a criança com um ambiente com poucos estímulos é muito mais fácil para ela, porque ela tendo, vamos dizer, esses problemas sensoriais, vocês imaginem uma janela completamente espalancada, aberta, e tudo entra na mesma intensidade. Então, todos os sons, as luzes, e ela tem a dificuldade de selecionar quais são as coisas importantes. Então, nós estamos aqui conversando, nós dois, eu estou vendo milhões de mensagens que estão aparecendo, tem uma É, luz, meu filho que entrou, quer dizer, eu selecionei automaticamente as coisas que para mim são importantes. Um autista não tem essas condições. Então, na entendi. verdade, ele tem que ser trabalhado para aprender a conviver, porque o nosso mundo é cheio de estímulos, de todos os tipos, estímulos visivos, auditivos e cheiros, né? Tem uns que não suportam cheiros, tem outros que, no caso do meu filho Nicolau, ele é super atraído por cheiros, então ele quer perfumes, então aí você usa a parte, no caso do Nico, os perfumes são os prêmios dele, então tudo que você tem que fazer, você usa o que a pessoa tem um estímulo. Mas a Tem um bom parte gosto, né? sensorial é realmente. E no filme de Tempo Grande, que é uma mulher extraordinária, ela mostra muito claro isso. Então, para quem não conhece a parte desse mundo, é interessante ver. Só uma dica, Entendi. por exemplo, em relação à escola, né? Porque muitos professores reclamam de como as crianças se comportam, estão sentadas, não estão olhando direito, não olham para o professor. Então, muitos dos autistas preferem virar de costas e olhar para um ponto na parede para poder conseguir se concentrar. Porque quando Concentração. uma professora está falando, ela está se mexendo, a boca mexe. Tanto, na verdade, quando eles conversam conosco, eles geralmente olham num ponto na testa, não olham para os olhos, porque os olhos falam demais. Entendi. E isso é um problema de distração. Então, para eles conseguirem se concentrar, o que a gente tem que fazer é ajudar, não tanto mudar o ambiente, mas ajudar que eles achem estratégias para viver dentro dos ambientes, porque na verdade o mundo é esse aqui, eles não vai ter um mundo todo perfeito para eles. Então, Entendi. mas dá para trabalhar também nisso, dá para trabalhar muito bem na parte sensorial. Entendi. A Dri Caidar tá te mandando um beijão, a Patrícia Curti está te mandando um beijão. Um beijo para minha prima de Ribeirão Preto, também está aqui com a gente. Se não falo dela, depois eu apoio a minha prima Fátima. Tá tudo bem. Gente, são 8 horas e 28 minutos, né? 8 e 28. Nós estamos com a Priscila Baisdorf na segunda parte da nossa entrevista live pelo Instagram, falando sobre autismo. E mais uma vez, quer dizer, infelizmente a gente tem que. Felizmente falamos do assunto, mas como a Patrícia falou, fazer um programa desse online com horário, que o Instagram não te dá mais do que 1 hora. Vamos fazer um outro, com certeza, ainda, mas aí dentro, lá da associação, fazer um de 2 horas, fala de tudo, porque é muito enriquecedor que você vem passando pela gente, pra gente, não só pelo motivo que você tem na família, mas o engajamento que fez você chegar com essa maturidade. Tá? Isso. Fico muito arrepiado porque já nos conhecemos há muitos anos. Aí você sabe disso, né? Sei mesmo, é muitos anos. Não conta quantos, mas É muitos. melhor. Minha última pergunta na outra entrevista, eu coloquei autismo, desafio, oportunidade. Você falou um pouco das oportunidades, tanto que eu coloquei o momento nesse novo flyer, eu coloquei autismo, desafio, oportunidade. Então você já falou um pouco da oportunidade. Qual é o maior o desafio dentro do autismo? Na verdade, é um contínuo desafio em todas as áreas, né? Então, vamos dizer, os pais, a primeira coisa que eles querem, que eles pedem, eles perguntam é quando é que vai falar. Essa é a primeira angústia. Mas, na verdade, a comunicação não é o maior desafio. Hoje a gente tem métodos de comunicação, por imagens, por sinais, etc. E nesse ponto a gente consegue dar uma resposta em quase todos os casos. Mas, infelizmente, o maior problema, o maior desafio mesmo, são os problemas de comportamento. Então, o que são os problemas de comportamento? O que acontece, né? Tem vários tipos, mas vamos dizer, vamos colocar uns mais normais e começando de um ponto muito simples. Quando as crianças, principalmente não verbais, pequenas,
estão sentindo alguma coisa, que pode ser uma dor, um incômodo, uma frustração, etc., a tendência é um comportamento errado, que pode ser bater a cabeça na parede, se bater, bater no outro. E aí, o que que acontece quando isso acontece? Primeiro que ela bateu a cabeça na parede, estava com dor de cabeça, melhora a dor de cabeça. Então, já tem um reforço positivo. Mas a segunda coisa mais maravilhosa que acontece é que com aquele problema de comportamento, acontecem milhões de outras coisas. Então, a mãe corre, o pai corre, todo mundo fica agitado, tem a maior atenção. E aí ela começa a aprender que aquele é um modo de comunicação. Então, a coisa mais difícil é quando você pega uma criança, por isso que a importância do tratamento muito pequeno, quando é muito, muito pequeno, são várias, mas vamos dizer, um dos motivos é exatamente esse, que ele ainda não tem enraizados alguns problemas, que são um deles os problemas de comportamento. O outro fator importante do tratamento precoce, né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante. As diretrizes dizem tratamento intensivo e precoce, quer dizer, quanto mais cedo, melhor, e intensivo, sim, tem que ser intensivo. Intensivo não são várias horas numa sala de aula, mas uma vida em tratamento. Então, todas as figuras que em volta da criança estarão sempre em tratamento, estão todas preparadas para um tratamento. Isso quer dizer que já na escola são 5, 6, 7 horas de tratamento, mais horas em casa também. Bom, mas voltando para os problemas de comportamento. Quando você pega uma criança muito pequenininha, os problemas estão no começo. Então, é fácil trabalhar com esses problemas, é fácil mostrar que esse não é um método de comunicação, não é o melhor método de comunicação. E também, lógico que tem uma componente muito comum, que é a física, da dor, ou do incômodo, etc., mas você dando, desde pequenininho, instrumentos para que ela possa se comunicar de um modo melhor, que seja verbalmente, por imagem, etc., você também dá instrumento para ela mostrar o que está acontecendo, mesmo que seja uma frustração, etc. E tudo o que é em relação, vamos dizer, à frustração, ou você também tem, com o comportamentismo, você pode trabalhar. Quando você pega uma criança já mais velha, 4, 5, 8, 10 ou mais ainda, quando você vai trabalhar num problema de comportamento, você trabalha com problemas de comportamento que são adquiridos 10 anos antes, então muito enraizados e muito mais complexos. Fora o fato que quando é criança é mais fácil, quando é um adulto você tem que trabalhar com um plano de comportamento, é muito mais difícil. O que é um problema de comportamento? Como eu falei, bater a cabeça na parede, se bater, morder, bater no outro. Por que eles são tão agressivos em relação ao outro? Tem vários motivos, isso também requer muita observação. Mas, por exemplo, um dos motivos, que é muito comum até, é que eles adoram a reação do outro. Então, quando ele bate, o outro berra, eles acham isso o máximo. E aí vão bater mais para o outro berrar mais. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é a ansiedade, que infelizmente a ansiedade hoje é cada vez mais clara, que a ansiedade faz parte muito forte do autismo. Por eles não conseguirem elaborar bem algumas coisas dentro deles, esse estado de ansiedade é muito forte, desde o autismo grave ao autismo funcionamento. A diferença é que o autofuncionamento às vezes consegue externar, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Mas para deixar um exemplo mais claro, né? Por exemplo, Marco, um rapaz que eles são muito cheios de rotinas, né? Então, o mesmo caminho, você não pode mudar o caminho, etc. Marco tinha problemas enormes de comportamento, enormes, aliás, ainda tem muitos. Então, você tem que trabalhar muito na previsibilidade, quer dizer, você tem que tentar prevenir e ver o que acontece que desencadeia o problema de comportamento. Então, um deles era exatamente isso, a mudança de caminhos. Então, o que um educador bem preparado faz? Ele vai expor a pessoa várias vezes a essa situação que cria o problema de comportamento e vai trabalhar para que isso não vire mais um problema, para que ela possa tolerar essa mudança,
que ela possa conviver, que ela possa explicar o que está incomodando, mesmo que ela não seja uma pessoa com comunicação verbal. E isso faz com que realmente mude a vida das crianças e da família. Por Entendi. que é o maior desafio na família? Porque os problemas de comportamento criam problemas. Então, Sim. as pessoas vivem com medo, as mães, tenho mães muito, muito machucadas, tenho mães que não saem mais nas ruas com as pessoas, a maioria das famílias com pessoas autistas não saem para comer uma pizza, não saem para ir ao cinema. Por quê? Porque essa dificuldade da gestão do problema de comportamento é tão grande que inibe e realmente às vezes você não tem controle. Hoje uma mãe me ligou e falou, um filho razoavelmente com uma capacidade boa, não é alta, mas é boa, e agora na adolescência alguns problemas de comportamento. E ela falou, enquanto é em casa eu dou conta, mas se acontecer na Sim. rua eu não dou conta. Eu Eu me lembro que a lembro, semana, desculpa, eu lembro que a semana passada você comentou que isso ia para cima das mães, né? A mãe fria, né? Que você comentou, parece que não te dá educação, mas na rua, como essa moça que te ligou, mãe, dentro de casa eu controlo, mas fora, às vezes, sai um pouco, né? e não controla fisicamente também, porque você precisa de técnica às vezes para controlar a parte física. Assim, dando exemplos para ajudar a deixar o quadro mais claro, né? Eu me lembro muito bem uma vez que eu estava no shopping Higienópolis, É, com as crianças, a gente estava comendo na praça de alimentações, e o Nico, não sei por quê, teve uma crise de comportamento importante. Dali a 2 segundos, estavam dois guardas do shopping, é, de um lado preocupados, de um lado querendo ajudar. Naquele momento, a minha preocupação era primeiro tranquilizar os guardas, mas eu tinha que cuidar do Nicoló, que estava tendo um ataque histérico, e dos irmãos, que eram pequenos e estavam numa situação super constrangedora. Quer é. dizer, e o Nico razoavelmente pequeno. Os problemas de comportamento, para vocês terem uma ideia, no ano passado, com um rapaz aliás, um funcionamento razoavelmente alto, um rapaz que escreve, que lê, quer dizer, uma boa capacidade, uma linguagem verbal não super fluente, mas boa. É. Quando ele tinha uns 5 minutos, são vários os motivos no caso dele, ele dava cabeçada. Dois dos meus educadores quebraram o nariz com as cabeçadas dele. Quer dizer, Nossa, não são problemas leves, são problemas complicados. Esse é um dos motivos que complica a vida social da família com uma pessoa autista. entendi, Porque entendi. eles podem se machucar os outros, criarem problemas, e a um certo ponto, às vezes, se você não tiver uma família que fez um percurso de tratamento muito grande, eles não têm condições de controlar essa situação. É difícil mesmo. Entendi. Quem entrou agora na nossa live foi a tia Silvinha, que você conhece muito Ah, bem. manda um beijo para ela. Tem uma pergunta que já era da semana passada, que já foi feita semana passada, que é sobre trazer esse método para o Brasil. Mas no finalzinho você explica, porque tem algumas perguntas que já chegaram durante a semana que eu quero falar. Que uma muito específica que chegou que me atentou aqui, que esses autistas de alto funcionamento, eles são tratados como gênios em filmes. É isso mesmo? Vocês estão sendo bem Então, claro na pergunta. na verdade, assim, o mundo autista, na verdade, se uma pessoa tiver tempo e capacidade de conhecer um pouquinho mais, é super fascinante. Aliás, eu vou até aconselhar para quem quiser, ó, um livro chama Neurotribu, do Steve Silberman. Ele fez essa pesquisa jornalística porque ele foi entrevistar várias pessoas em Silicon Valley por outros motivos, e essas pessoas todas tinham filhos autistas. Ele falou, mas o que acontece? Todo mundo aqui em Silicon Valley tendo pessoas autistas? E o que aconteceu? A Silicon Valley é um grande centro informático, e os autistas de alto funcionamento são grandes informáticos. E como eles têm interesses, essa é a grande peculiaridade deles. Quando eles têm um interesse específico, eles ficam os melhores. Os melhores. São segmentados naquilo. Eles focam tão bem nisso e eles ficam super feras. Então, e outra coisa, quando eles trabalham super bem,
eles trabalham super concentrados, eles não perdem tempo, não existe pausa café, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papinho, não, esse mundo não faz parte do mundo deles. Então, eles rendem pra caramba e eles são muito informáticos. Então, muitos autistas foram morar de altíssimo em Silicon Valley porque é o mundo da informática. E o que aconteceu com isso? Muitos deles têm filhos e muitos não são alto funcionamento, são moderado ou severo, autismo severo. A concentração em Silicon Valley, agora eu não sei, mas tem gente que fala que se no mundo hoje é 1 a cada 57 crianças, quer dizer, a cada 2 salas de aula tem uma criança autista no mundo, em Silicon Valley tem 2, 3 crianças autistas por classe. Quer dizer, um 2, 3 por número classe. por classe. É um número enorme, enorme. E então, eles são gênios? Alguns deles sim. Alguns deles são gênios mesmo. São uns gênios dentro da genialidade deles. Mas isso não quer dizer que eles têm uma condição de vida boa e uma vida fácil. Eu conheço, por exemplo, nós estamos seguindo um caso de um rapaz que pediu ajuda, ele tem 35 anos, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, é 172 de QI, super fera no que ele faz, mas com uma dificuldade de integração social enorme. Então, ele conseguir se manter no trabalho é muito difícil. Então, ele é gênio para uma certa área, como aquela outra moça que eu falei, que tem é diretora de 3 jornais, fala 9 línguas, mas tem outras dificuldades que são muito importantes. Aliás, uma das coisas mais importantes no autismo alto funcionamento é exatamente isso. Não é deixar que a genialidade tome conta de tudo. Eu conheci uma família nos Estados Unidos, quando nós estivemos nos Estados Unidos, onde o filho tinha 16 anos, ele frequentava o 4º ano da faculdade de matemática e o 5º ano de física ou vice-versa, não me lembro. E ele era super fera, super, super fera. Então, até aquele momento, ele teve um comportamento aceitável. Não era um bom comportamento, não tinha amigos. Ele batia muito papo com o pai, que era um físico, com os professores. Chegou a um certo ponto que ele ultrapassou os professores e ultrapassou o pai. Então, ele não tinha mais assunto para isso, deixou ele tão nervoso, tão irritado, que ele começou a ter problemas de comportamento físico, de quebrar tudo, de jogar, de destruir a casa, etc. Porque, na verdade, o único foco daquela família tinha sido a física e a matemática. E eles não tinham trabalhado a parte sensorial, a parte da integração social, porque é fundamental para eles. Até porque o maior risco dos autistas de alto funcionamento é de suicídio, é um índice altíssimo de suicídio e da solidão. Porque exatamente, eles são super gênios, mas eles têm um único assunto, eles falam só sobre aquele assunto e não conseguem ter um relacionamento com as pessoas normais. Então, às vezes são gênios. Tempo Grande, ela tem 3 doutorados, ela é fantástica, mas se ela tem que preparar o café da manhã dela, ela tem que olhar o esquema que ela põe na geladeira. Ela não sabe preparar o café da manhã dela. Então, na verdade, é importantíssimo olhar os talentos, mas cuidar de todas as áreas do autismo. Que é isso que a gente tem feito muito com as crianças muito pequenas. Por exemplo, há 2 anos atrás, chegou uma criança de 3 anos, que já lia e escrevia perfeitamente, mas ela destruía a classe. Nossa. Então, na verdade, o ler e escrever não era uma ajuda naquele momento, porque ela ficava entediada na classe. O ler e escrever para ela era quase um problema, então a gente tinha que trabalhar com os outros fatores que estavam complicando a vida dela. Entendi. Minha produção está me pedindo fala para ela responder uma pergunta que chegou para nós agora. Até quero mandar um beijo agora quem entrou na nossa live, a dona Gilda Portugal Gouveia, a Monique, que está aqui com a gente.
Vamos deixar a última pergunta sobre tratamento no Brasil, porque essa pergunta é muito importante. Ah, entendi. Qual o papel da escola na vida de uma criança autista? Nós temos aqui ainda uns 10, 15 minutos, mas acho que dá para a gente responder com calma. O En- papel importante da escola Então, numa criança é autista. fundamental. É um papel fundamental. Na verdade, assim, eu vi que no Brasil tem uma lei de inclusão muito bonita, como tem uma lei de inclusão aqui na Itália. O que falta, eu falo pelo menos para a Itália, porque eu não tenho conhecimento específico do Brasil, muitas vezes é a formação dos professores, né? Como é que é feita a inclusão aqui no Brasil, aqui na Itália? Aliás, eu faço até uma crítica ao Brasil. O que acontece? Fica Quando à a vontade. criança, qualquer deficiência, não autista, qualquer deficiência, ela vai ter, em base à gravidade dela e à necessidade dela, um professor e um educador totalmente para ela. Quer dizer, se a criança, aqui a escola é das 8 às 4, ela vai ter das 8 às 4 uma professora e ou uma educadora, um educador totalmente à disposição dela. Então, é uma coisa maravilhosa. Você quer dizer que você tem uma pessoa que precisa uma relação um a um para poder construir um projeto educativo eficaz, ela tem essa pessoa. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa não é formada. Mas é fundamental essa pessoa ser formada. A minha crítica em relação ao Brasil, eu não sei exatamente, eu precisaria estudar um pouquinho mais a inclusão no Brasil, mas pelo que eu entendi, por exemplo, que tem uma lei, a escola é obrigada a aceitar, graças a Deus. Eu espero que a escola forneça os instrumentos necessários, né? Então, principalmente pessoas formadas. Não dá para pensar em trabalhar com autismo, principalmente um autismo grave, se não for relação um a um. Se tiver uma professora para a classe inteira, não funciona. No nosso caso, você tem que ter horários e espaços dedicados para um projeto educativo personalizado. E quem que deveria pagar isso é o governo. Não é justo que uma família ou que uma escola particular, no caso das escolas particulares, devam arcar com estes custos. Este é uma responsabilidade do governo de dar total assistência para a pessoa com deficiência. Quer dizer, se você quer que uma pessoa seja incluída na sociedade, você tem que dar instrumentos para que ela possa ser incluída. E do mesmo jeito que, por exemplo, com os cegos, eles tiveram toda uma preparação e você não vai ensinar o cego a ler no livro normal, a mesma coisa tem que acontecer com o autismo. É óbvio que os tratamentos são diferentes, os métodos são diferentes, e você precisa ter os professores formados, mas é necessário que tenham professores formados, Tá. educadores. Aliás, a figura mais indicada para o tratamento do autismo, eu não sei nem se tem no Brasil, é o chamado educador sanitário, educador da saúde, que é um Certo. educador não pedagogista, mas um educador que tem uma formação na área da saúde. Quer dizer, uma formação específica para trabalhar com as doenças na área da saúde. E depois, no Entendi, caso do autismo, com o comportamentismo, que é o necessário. A outra entendi. coisa importante é que a escola abra as portas para o chamado case manager, o supervisor, etc., participe do programa escolar. A nossa maior dificuldade aqui na Itália por muitos anos foi que a escola abrisse as portas. Na verdade, eles dizem, o projeto de educação na escola a gente sabe, a gente conhece, a didática a gente conhece, Não, infelizmente, na maioria dos casos, eles não estão tão preparados, não têm nem o tempo para se prepararem tanto. Então, é importante que eles abram as portas para os profissionais que estão preparados, façam pelo menos a parte de consultoria e supervisão e monitoragem, né? Porque só assim tem um progresso. Se isso não for feito, o progresso é muito mais lento. Você imagina uma professora que puxa para a direita e o educador, a casa, que puxa para a esquerda, como é que a criança vai saber para que lado que ela tem que ir? Todos têm que estar trabalhando com os mesmos objetivos. Então, tem que ter uma figura que é aquela que define o projeto educativo, que todas as figuras vão estar seguindo esse projeto. No nosso Maravilha. caso, a gente faz o case manager um dos nossos, pode ser ou uma psicóloga, um educador, depende
dos casos que nós temos 8 case managers, né, na associação, Tá. e eles que ajudam a escola a criar o projeto educativo e fazem a monitoragem e a indicação de como chegar ao projeto, né? Porque se o objetivo, vamos dizer, vou falar uma coisa banal, é comer ervilha, então tem que ser o objetivo de comer ervilha para todo mundo. E todo Sim, mundo tem sim, que agir da mesma forma para sim. que o objetivo consigam chegar ao objetivo. É óbvio que pode ser que percebam que o método naquele momento não está funcionando, mas é o case manager que vai mudar o método, vai, obviamente recolhendo todas as informações que são super preciosas de pai, mãe, professor, etc. Mas tem que ter Entendi. competência para poder cuidar disso tudo. Entendi. Olha, são 8 horas e 50 minutos, nós temos ainda mais, acho que 9, 10 minutos, porque a live é pelo Instagram, e o Instagram nos dá 1 hora, quase 1 hora de live. Tem algumas pessoas discordaram de algum outro assunto, eu vou amanhã com calma fazer um flyer de divulgação dizendo todos os contatos da Priscila, e aí isso que é a obrigação do 10 perguntas, trazer esse clima e depois concordância ou não do assunto. A experiência dela, obviamente, é pelo seu engajamento que ela tem lá em Novara, na Itália. E essa vai ser a última pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque a última sei que será falar sobre trazer isso para o Brasil. Mas nesse mundo tão complexo, como é que ficam as famílias? Então esse é outro assunto muito, muito delicado. Na Infelizmente, verdade, temos só 8 minutos. Vamos ter que dividir as duas eu vou ser horas. super rápido. Então, assim, importante é dar uma assessoria muito grande para os pais, mas a outra coisa fundamental são os irmãos. Nós temos um projeto aliás, é um projeto, não é nosso, né? Nós promovemos também na associação, é o projeto dos Siblings. É um trabalho muito importante feito com os irmãos. Os irmãos de crianças autistas geralmente são irmãos que se sentem muito colocados em segundo lado, eles têm uma ânsia de prestação muito grande, eles têm uma dificuldade na vida cotidiana enorme, a maioria teve que crescer muito rápido, a maioria apanha, a maioria não consegue fazer lição de casa porque os irmãos rasgam o caderno e rabiscam no caderno, etc. Então, o meu conselho, assim, que os irmãos tenham um espaço importante, não só na família, mas também no tratamento. Entendi. Nós temos uma equipe que cuida só dos irmãos e cada ano aumenta o grupo dos irmãos e com mais sucesso. Então, é super importante cuidar da família, tentar ajudar a família a ter um espaço para ser família, porque não é sempre... O nosso conceito de família com uma criança autista não sempre é fácil. Certo. E, bom, enfim, e que os irmãos tenham uma atenção muito especial. Maravilha. Priscila, antes a última pergunta, que é o que desde a semana passada já estavam perguntando e trazer esse projeto para o Brasil, deixa eu mandar aqui um grande abraço para as minhas colaboradoras, jornalista Inaya Castro, a minha roteirista Patrícia Curti, a minha produtora Luciana Carvalho, quem está sempre comigo, me atendendo em qualquer horário do dia para poder estruturar esse programa 10 perguntas, que não é fácil, ainda mais que a gente não conhece muito o assunto, por isso nós vamos a Dri Kaidar falou que vamos fazer várias lives, com certeza, será necessário. E eu tenho meus apoiadores, né? A Latitude Filmes, do Ricardo e do Fernando Patá. Quero mandar um abraço para o Patá. Fernando Patá, os dois autistas. Quem puder, segue também no Instagram. Ele também tem um filho autista. Cerâmica Pé da Serra, cerâmica que produz utilitários em alta temperatura. WLG Turismo, 3316544. Fale com a Val, fale que conheceu a WLG aqui pelo 10 Perguntas. E Elô Pousada, em São Miguel do Gostoso, a 100 km de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, aonde dizem que o Brasil faz a curva. Mais uma vez, eu quero agradecer a você e dizer a todos que amanhã estarei colocando todos os contatos da Priscila e ela vai elucidar algumas perguntas que eu tinha mais duas para falar, mas o tempo, enfim, gente, é escasso. Mas, por favor, Priscila, tem um projeto de trazer esse seu projeto para o Brasil? Então, na verdade, um plano de trazer para o Brasil não tinha, mas ficaria super feliz de poder, na verdade, dividir o que a gente aprendeu nesses anos, né? Nós não criamos nada, nós criamos, na verdade, só um modelo de oferecer um tratamento aqui que funciona e funciona muito bem.
Os métodos não são nossos, a maioria são métodos americanos, É, porque o comportamentismo nasce e cresce lá, então o modelo que nós criamos, o nosso centro, sim, super feliz de poder levar para o Brasil, se tiver interesse, de dividir, de levar, na verdade, porque eu sou uma mãe, não sou uma técnica, vamos dizer assim, mas a minha neurologista, as minhas sim, sim. psicólogas, etc., seriam super felizes de poder ir para o Brasil e dividir a experiência. A nossa experiência é muito grande, importante com os autistas graves, principalmente adultos com funcionamento baixo, que é uma coisa mais difícil, né? É, Bem mais difícil de ser cuidada e tratada, e gente preparada para isso. Essa é uma experiência onde a gente está enriquecendo muito e seria maravilhoso poder dividir com o Brasil. Quer dizer, se tiver gente interessada, muito feliz de poder passar o que a gente aprendeu, o nosso know-how, para quem tiver a fim de enfrentar esse mundo e mudar um pouquinho o mundo dos autistas, né? De abrir maravilha. umas portas maravilhosas. Não, com certeza. Essa nossa, quem puder, inclusive, que está aqui com a gente desde as 8 horas, no Brasil, 1 hora da manhã, lá na Itália, compartilhar essa live, porque tem muita gente que na semana passada me disse, olha, semana que vem não vou poder estar, porque vou estar viajando. Mas a importância do assunto é tamanha que eu gostaria de estar vendo após a live. Vai estar gravado no IGTV, né? Agora, a nossa tecnologia, né? No IGTV, e a primeira foi 250 pessoas, visualizações. Isso para mim é um número maravilhoso para quem está começando a fazer as entrevistas. Mas mais uma vez fico muito contente, muito obrigado. Tia Silvinha, doutora Gilda, Peter, Adriana Aidar, Melissa de Porto Alegre, Rodrigo de Salvador, muito contente, Patrícia, todos os seus familiares, que eu sei que tem bastante aqui que está aqui com a gente. Quero mandar um beijo. Infelizmente, o tempo é escasso, são 8h57, e essa última pergunta tinha que ser feita antes, porque a live, mas se você quiser mandar mais um beijo para alguém, mais um abraço e falar mais alguma coisa, pode falar. Se acabar a live, o recado está dado. Muito obrigado mais uma vez. Não, eu queria só mandar um beijo, agradecer a todo mundo. E com certeza eu não consegui contar tudo que eu poderia Sim, contar, e nem na parte técnica, tem muita coisa a mais, né? Exatamente, estou aberta, se alguém precisar, o meu contato você pode passar para todo mundo. Quem quiser vir conhecer o centro aqui, eu ficaria super feliz. com E, na certeza. verdade, é um assunto que cada uma dessas perguntas levariam pelo menos 1 hora para responder. Então, vamos lá, na próxima vez eu vi que alguém estava escrevendo a dificuldade de inclusão no Brasil. Essa é uma dificuldade mundial de inclusão, não é só no Brasil. E nós temos também algumas coisas que ajudam a inclusão, a gente pode conversar um dia só sobre isso, algumas Sim, sim. técnicas para trabalhar com as classes, mas a luta é uma luta que uma luta e uma luta que não tem fim, porque o autismo não tem cura, né? Então é para a vida Sim, inteira. tá certo. E então é Vamos, isso. a próxima vai ser a Inovara, se Deus quiser, porque eu já tive a oportunidade de estar contigo aí, com seus familiares, manda um beijão para o seu filho, para o seu marido. E olha, essa entrevista aqui, para quem está começando, estou muito contente e estaremos juntos logo, logo, continuando esse assunto sobre o autismo e as formas do que você. Ó, falta 20 segundos. Essa é a live do Instagram. Mas muito obrigado mais uma vez a todos e a você, Priscila. Obrigada a Vou deixar vocês. todos os seus contatos. Um beijo para a tua família. Peter, a sua filha vale ouro, viu? Obrigada, um beijo a todos e bom Nós começo de somos noite. equipe. Para mim é boa noite aqui. Tá certo.